Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Começa agora o A Luz da Palavra, né? A gente pegou umas férias aí prolongadas. Glória a Deus, né? Mas acabou as férias prolongadas. E eu sei que o pessoal estava me pedindo muito a Luz da Palavra. Eu queria dizer para vocês que não foi por falta de desejo de fazer a Luz da Palavra. Eu tinha muito desejo, mas todo mundo sabe também como é que foi a Hebron, né? Muita coisa mudou na Hebron, formato, enfim. Então só agora depois de voltar com a Luz da Palavra. A gente vai voltar num formato um pouquinho diferente, como vocês estão vendo. Primeiro, de segunda, não mais de quarta. Por que vocês vão entender o porquê não de quarta? Bispo, mas quarta-feira a gente tinha no meio da semana, por quê? Porque a gente achava que era melhor facilitar para todo mundo. Só que a maioria dos propósitos da igreja é de quarta, quinta e sexta. Então acaba que atrapalha todo mundo com o propósito. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer diferente. Então passa para segunda-feira, das 7 da noite até as 8. Dificilmente, para quem fez o primeiro módulo comigo do Velho Testamento, sabe que passa às vezes um dia ou outro, está no finalzinho do capítulo, nós vamos além, ou às vezes eu termino até antes, mas não costumo passar muito do horário. Então o que nós vamos ter aí duplicado? Na segunda-feira, que tiver relógio de oração, aí sim, né, vamos ter uma programação um pouco diferente, porque 6 horas da tarde com o pastor Edu, para quem está lá com ele, vai fazer o relógio de oração normal. Na sequência, começa já a Luz da Palavra. E terminou a Luz da Palavra, coladinho novamente, entra o quê? O pessoal vai fazer às 20 horas, é o horário que termina a Luz da Palavra, e entra a Diaconisa Milena. Então, somente um dia da semana, eu vou pedir para vocês um pouquinho de compreensão, que vai ficar um pouco mais puxado. Na quarta-feira, tem programa novo também, à tarde, então, na segunda-feira fica melhor, tá bom? O que eu queria falar com vocês? O Velho Testamento, pessoal, tá todo o material lá no canal do YouTube. Poucas pessoas acessam o nosso canal do YouTube e não tem noção da riqueza de informação que tem lá. Bom, primeiro, toda a programação da igreja que a apóstola ministrou, o alimento diário, alguns cursos, né, que foram liberados fazer online, está lá, né, tem alguns estudos. E o A Luz da Palavra, todo o Velho Testamento, com exceção, logicamente, de Salmos, Cantares, Provérbios, que não entrou no A Luz da Palavra. O restante está todo lá. Qual que é o diferencial da Luz da Palavra? Eu estou acostumado a ver, né, em outro programa, ou na igreja, enfim. A Luz da Palavra é diferente por quê, pessoal? Foi um formato que o Senhor me deu de fazer uma aula de cronológica. E eu vou falar para vocês, por experiência própria, eu me adaptei maravilhosamente bem. E foi a forma que melhor eu achei para compreender a Bíblia. Porque você vai olhando conforme vai acontecendo as coisas. Então na minha cabeça era como se fosse uma história, uma novela, um filme, enfim. Você vai aprendendo naquela ordem cronológica. Então quando você fala de certa situação, bom, não pode ter sido lá, porque fulano estava vivo, ciclano já morreu. Então fica muito mais fácil, no meu entender, para vocês aprenderem. Então eu procurei fazer da mesma forma que foi para mim. O Senhor falou, faz na ordem cronológica, então o Velho Testamento está todinho na ordem cronológica. O que eu vou fazer? No Novo Testamento, por que demorou também um pouco mais? No Novo Testamento, só de cara a gente já começa com 4 evangelhos que são idênticos, sinóticos, né? Ou seja, são semelhantes, com as mesmas informações praticamente nele. E o que vocês vão ver, eu quero que vocês prestem atenção. No Velho Testamento, quando a gente leu muita passagem bíblica e eu ia algumas coisas acrescentando. No Novo Testamento eu vou fazer um pouco diferente. Por quê? Nós vamos ler muito pouco na Bíblia e eu vou ler aquilo que eu já estudei e já fui atrás para a gente entender. Bispo, o que quer dizer isso? Mas você pega, por exemplo, 4 livros escritos, logicamente cada um escreveu de um jeito. Então Mateus tinha um jeito dele de escrever, Marcos também, Lucas que era médico, então um é mais detalhista, outro não. E lógico, quando a gente pega o mesmo assunto contado de forma diferente, você pega o mesmo assunto contado por mim de uma forma, pelo apóstolo Fábio diferente, talvez pela nossa apóstola também vai contar um pouquinho diferente. E uma preocupação de quem está escrevendo, e quando estava escrevendo, imagina se um interlocutor, outra pessoa que fosse ler, enfim, que ela tivesse um conhecimento básico daquela época. Então, por exemplo, se você pegar um pescador, ele vai falar com outro pescador, ele vai falar de um termo que o cara não precisa contar toda a história. O cara já entende, tá, então eu pego o barco, tá horário, eu vou lá, paro num lugar que o cara já sabe, à noite que vai dar peixe.
Se você for falar, por exemplo, Mateus era um coletor de impostos. Então, muito provavelmente, ele não ia entender da mesma forma. Então, o detalhe que ele vai colocar é diferente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver os 4 livros, lembrando que eu vou pegar o resumo dos 4 livros. Então, aquilo que não foi falado por um, né, foi omitido por um, porque achou que o outro ia entender e o outro não, eu vou citar e vou falar o porquê. Vamos dar um exemplo. Quando você pega a situação do centurião, em alguns dos livros não está falando que foi o centurião, foi um servo dele. Mas por quê? Porque no entender dele, quando se falava com o camarada, ele já entendia que aquele cara era responsável por 100 oficiais. O outro, quando foi escrever, achou que não precisava dar esse detalhe. Então ele fala de uma forma diferente. Então, cada um vai escrevendo com um detalhe. Agora, aquilo que de fato é importante no contexto da história, isso eu vou trazer sempre para vocês. Outra coisa importante que nós vamos ver no Novo Testamento, que eu quero que fique claro para vocês. No Novo Testamento, como são os 4 livros, tem informações importantíssimas, eu vou citar. Aquilo que é fruto de estudos, eu vou sempre citar para vocês, olha, no meu entendimento, com base no que eu já estudei, isso aqui é assim. Vamos dar um exemplo também, que vocês vão ver lá na frente. E hoje eu vou aproveitar que o primeiro dia, eu vou explicar um pouco para vocês como que vai ser o formato. Então, por exemplo, nós temos várias Marias na Bíblia, né? Então, logicamente, eu fui fazer um estudo sobre cada uma delas, as que estavam, por exemplo, as mulheres que estavam na crucificação. Cada livro relata de um jeito, um fala do pai e da mãe, outro fala do filho, outro fala da mulher e não fala o nome do pai. Naquela época se usava o nome de pai e de mãe para poder identificar a pessoa ou até mesmo a região que ela era. Então tudo isso é importante para vocês, porque eu preciso chegar no entendimento. E tudo isso eu vou buscar. Só que, pessoal, uma coisa que é uma característica minha, e eu adotei isso quando comecei a estudar e ministrar a luz da palavra, e quem já me conhece vai entender assim, ninguém chega para mim e fala, isso aqui é azul porque é azul. Não, é azul porque é azul, não. Eu quero entender o porquê, por que isso aqui foi pintado de azul. Então sempre eu vou buscar informação para chegar num consenso. Então quando eu der uma opinião minha, vocês podem ter certeza que eu já vasculhei, eu já fui ver quem são as pessoas que deram opinião com relação àquilo. Porque, por exemplo, ó, eu tenho alguns livros aqui, né? Vocês vão ver alguns livros. Eu vou buscar quem são os autores, são todos PhD. Então eu vou lá, vou entender, mesmo sendo PhD, eu vou sempre conferir a informação. Não é porque o cara é um PhD que aquilo que ele falou é lei. Então eu vou ver se eu tenho mais estudos que comprovam tudo que está aqui. Então é um livro, eu não vou aqui divulgar o nome do livro, né? Coisa em particular, alguém que tiver interesse, é outra história. Mas aqui o que acontece? Eu vou sempre verificar tudo que ele está dizendo. Porque isso é um jeito meu. Eu quero passar para vocês aquilo que realmente é fidedigno. Então eu vou buscar as informações, vou trazer sempre para vocês dessa forma. Então pode ter certeza que eu vou falar, é minha opinião, isso aqui foi escavações, porque hoje você pega as escavações, a arqueologia está muito avançada e a cada ano avança muito. Então tem muitas coisas que você vai falar já com base no que foi achado. Então houve um achado arqueológico, então fica muito mais fácil de eu provar para vocês algumas coisas. Mas lembre-se, nós vamos entrar em temas bastante complexos e que pode gerar muita dúvida. E não pensem vocês que aquilo que gerou dúvida para vocês não gerou para mim também. Gerou e muito. Então eu tive que ficar horas e horas. Então a luz da palavra, não é que eu estou me justificando, mas ele do Novo Testamento, ele leva muito mais tempo do que o Velho Testamento. Já começar, porque são 4 pessoas contando o mesmo relato e às vezes de forma diferente e algumas desencontradas. Então, pera um pouquinho. Um fala que foi numa região, outro fala que então a gente tem que ir muito mais além. E uma coisa que nós precisamos aprender na leitura bíblica, quando você tem dúvida, você vai ler lá, para e ler um ponto, vírgula, no detalhe. Vira e mexe, eu me deparo quando eu vou ministrar algumas coisas. Por exemplo, eu ministrei essa semana e falei sobre algo que eu nunca tinha ministrado, mas que eu aproveitei os estudos e acrescentei. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Então eu fui lá e mostrei, comprovei onde está. Então sempre que tiver, eu vou mostrar para vocês onde está e vou comprovar para vocês. Aquilo que é estudo, eu vou falar estudo. Mas na minha opinião é essa. Aí fica a critério de vocês, com base na leitura, o que vocês vão interpretar. Então nós vamos ver muita coisa aí interessante.
que eu queria dar de dica para vocês, pessoal? Provavelmente hoje não, mas na próxima segunda-feira nós vamos entrar um pouco mais a fundo aí, né? Por quê? Porque hoje eu vou mais uma introdução, vou falar um pouquinho sobre Paulo, sobre Marcos, sobre João, mas na próxima segunda-feira nós vamos entrar um pouco mais nos livros aí. O que é importante? No Novo Testamento, a gente fala muito de samaritanos, quem são samaritanos, a rixa. Muita gente, às vezes, vai para a igreja, eu já falei isso no Velho Testamento, e eu quero falar isso para vocês, para quê? Se você puder, vai lá no nosso canal, não vai dar tempo de eu ministrar isso de novo, colocar agora, porque eu ministro do Novo Testamento, quando chegar no dia específico, posso dar uma pincelada, mas, logicamente, detalhe mesmo, tá lá, porque quando houve divisão das tribos, quando houve, o porquê houve a divisão, de onde gerou os samaritanos. Às vezes você vai na igreja, está ministrando lá sobre o samaritano, aconteceu isso, ou até mesmo da mulher samaritana, onde Jesus vai lá, por que se espantaram? Tem gente que acha comum, se espantou por que a mulher samaritana? Qual que era o motivo? Tem um motivo. Então nós precisamos entender isso, por quê? Porque se quando chegar em certos assuntos, você não vai entender a Bíblia. Então por isso que eu falo para vocês, a ordem cronológica era uma maravilha, só para vocês terem ideia, aproveitar o dia de hoje aí, né? Olha aqui, ó, aqui, deixa eu pegar um tema aqui, ó, vocês pegam o mesmo assunto, ó, aqui é uma Bíblia cronológica, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui é uma Bíblia cronológica, então tá, os 3 ou 4, tem assunto que está em 2, em 1, ou às vezes está nos 4 evangelhos, então ele aparece para mim aqui os 4 evangelhos. Então, logicamente, fica muito mais fácil de se estudar do que você ir lá e voltar e coisa e tal. Dica, e isso eu estou falando para vocês que quando eu fui comprar essa Bíblia em ordem cronológica, tem muitas Bíblias por aí em ordem cronológica, mas tem detalhes importantes na compra de uma ou de outra, onde os assuntos estão na ordem cronológica, mas os comentários não estão. Então, assim, tome muito cuidado para quem for fazer isso, tá bom? Essas são coisas que eu também aprendi. Se vocês, eu tenho, por exemplo, eu tenho a Torá. Eu tenho a Torá e o Taná eu ainda não comprei, mas eu vou comprar, tá? Então a Torá, só para vocês terem uma ideia, ó, ela vem em hebraico, né, e vem em português. Lembrando que a Torá, só para vocês terem ideia, não sei se vai dar para você ver aí de casa, mas ela é lida ao contrário, ó. Tá vendo? Parece que foi feito... Quando logo no começo também, né? Hoje a gente já tem entendimento, né? Mas na época eu não tinha entendimento. Parece que ela foi trocar a capa, né? Colocar a capa ao contrário, não é colocar a capa ao contrário. Você lê ela de trás para frente mesmo. E o que é interessante? Ela vem comentários assim extraordinários, tá? Então eu tenho a Torá, tenho alguns livros. Eu trouxe um só, mas eu tenho outros livros importantes lá de estudo. E tem uma Bíblia também, logicamente para quem estuda, uma Bíblia só não é suficiente. Às vezes você chega em temas, ó, eu peguei eu não vou lembrar agora, tá? Mas eu tenho anotado da minha outra Bíblia que está guardada. Eu acho que nessa daqui. Eu tenho um tema que eu só achei, por acaso, porque eu comecei a buscar o assunto, e aí falou, ó, tá lá em Crônicas, né, capítulo tal. E eu fui ler em 3 ou 4 Bíblias, eu não achei a palavra escrita dessa forma. Somente uma Bíblia estava escrita daquela forma. E aí que você começa a puxar, tem um motivo. Então, por isso que para quem estuda, uma Bíblia só, dificilmente vai conseguir. Agora, essa aqui, ó, ela, por exemplo, ela tem palavras-chave, olha o tamanho dela. Então, ela vem, cada palavra-chave, ela vem um número aqui, e depois você vai lá no final e acha no dicionário que ela tem tanto no hebraico, né, nessa daqui, como no grego também. Essa é uma Bíblia fantástica, que eu uso também para estudo. Às vezes eu pego a do apóstolo também, que é de estudo, eu vou fuçando, se eu não achar tudo aquilo que vai me dar resposta, eu vou no detalhe. Logicamente, a minha preocupação sempre de trazer, primeiro, compartilhar aquilo que eu estudei, aquilo que o Senhor me deu de graça, sempre vai ser de graça, a não ser que o Senhor fala, pode cobrar a partir de amanhã, amém. Mas eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor me deu de graça, logicamente de graça entre aspas, né? Porque o Senhor, foi um preço onde o Senhor me tirou de algumas coisas para poder fazer isso aqui, para poder estudar. Então, eu quero passar para vocês. Lembrando que a minha preocupação sempre com vocês é que você não vá entrar na internet
e ver qualquer coisa lá e sair por aí multiplicando. Muito cuidado, pessoal. Eu vou falar para vocês, desde o começo eu tive muito cuidado, porque ia ser mais um, né? Hã? Ter base, né? Por quê? Porque você, às vezes a pessoa está multiplicando, está repetindo, e eu vou te falar, quando você está estudando, você vai ministrar, por exemplo, né? Você vai ministrar no domingo, teu pastor falou para você, a gente ministra muitas pessoas que não são do Hebron também, tá? Então o seu pastor falou assim, olha, você é presbítero, eu vou te dar oportunidade no domingo, na igreja da oportunidade, enfim, como queira. E o que acontece? A pessoa vai lá, estuda na internet e chega lá no domingo e vai falar coisas que não... Porque ela está com pressa naquilo que vai falar também. Então, tem que ler, se aprofundar, tem muito cuidado, porque algumas informações também, pessoal, elas não estão escritas, às vezes, na Bíblia evangélica. Tem gente que usa base de algumas informações que está lá no livro da Igreja Católica. Então, se você pegar algumas igrejas evangélicas, algumas Bíblias, né? Ela vem lá falando sobre Macabeus, a Guerra dos Macabeus, por exemplo, tá? São 2 Macabeus 1, Macabeus 2. Eu vou pegar esse exemplo que não está na Bíblia evangélica. Conta a história lá, mas não está na Bíblia por quê? Porque ela não foi uma revelação de Deus, não foi inspirada por Deus, é uma história. Mas ela não foi inspirada, então você vai olhar lá. A gente sabe muito isso, se você pegar um cara conceituado hoje aí na mídia, né, teólogo ou até mesmo arqueólogo, você vai ver que ele dá muita informação lá, mas por quê? Porque ele achou um estudo, achou um papiro, ou ele achou ou tem uma informação de Roma, de um rabino, então tem muitas coisas que são assim. Eu usei agora quando a gente fez a última imersão, algumas coisas que eu trouxe e eu deixei bem claro, isso aqui segundo os rabinos, né, porque o Talmud, eles estudam, os judeus estudam muitas coisas, e os rabinos, eles têm uma Bíblia, depois eu vou, com calma, vou falar sobre isso com vocês, que eles chamam de Bíblia oral, e lá é aquilo que os rabinos estudaram, aquilo que foi falado por Moisés, né, como eles falam, e não foi escrito. Então tem muita informação, e a gente vai compilando, e eu vou sempre trazendo para vocês ao longo do que eu for ministrar, e deixando bem claro também o que é. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para você tomar muito cuidado na hora de estar na internet. Então, tem dúvida? Pega pessoas que você já sabe que são conceituadas, pessoas que estudaram, que realmente você vê que tem base no que está falando. Então, essa é a preocupação, tá bom? Então, nós vamos ver muito aí no Novo Testamento. Então, eu preciso que você tenha esse carinho de ir lá, né, 1 Reis, capítulo 12, você vai ver a mudança ali, onde sai, né, o reino de Deus, a teocracia, né, para a democracia. Então sai a teocracia, que é o governo de Deus, e entra a democracia, onde eles instituem um rei, né? Então ali tem uma mudança significativa, e logo depois a gente vê o que? Uma outra mudança, que é o que? Isso quando entra Salomão. Então nós temos aí o reinado de Salomão, né? Saul, Davi e Salomão. Cada um reinou 40 anos, total de 120 anos. Depois disso, o que aconteceu? Houve um rompimento e houve divisão das tribos aí, que está lá em 1 Reis capítulo 12, se não me falha a memória. Então ali, nessa divisão, aí tem um porquê, divide-se as tribos, cria-se o reino de Judá e o reino de Israel. E aí, logo na sequência tem cativeiro assírio, é onde aparecem os samaritanos e por aí vai. Então veja lá, para você entender por quê, porque nós vamos falar no Novo Testamento, tá bom? Então eu acho assim, para você que está estudando, você decorar o nome de nada, mas algumas coisas importantes para você saber. Falou de Samuel, precisa saber onde que está. Samuel foi antes dos reis, né? Então, se eu falar, por exemplo, o rei Samuel, só para vocês terem uma ideia, quando Samuel estava estudando, era o reino de quem? De Jefté, que era um juiz que estava governando. Jefté, depois Sansão, e aí depois eles pedem para instituir um rei. Tá vendo? Muita gente não sabe, mas está lá o que? Na ordem cronológica. Então, o livro de Juízes, por exemplo, eles são feitos o quê? Passam-se, se você somar tudo, dá muito mais de 400 anos. Mas por quê? Porque eram simultâneos. Então, a Bíblia, por que eu falo para você da ordem cronológica? Porque às vezes o camarada estava aqui, mas tinha um outro num outro lugar lá, lidando com outro povo. Então, eram simultâneos, eram no mesmo tempo, em lugares diferentes, com o profeta Jeremias, Isaías, você vai ver depois Ezequiel. Então, estavam em lugares diferentes. Então, quando você vai com a cronologia, você consegue entender isso,
tá bom? Então, essa é a minha preocupação, que você entenda tudo isso, para a gente começar muito que bem agora o Novo Testamento. Então, antes da gente se aprofundar no Novo Testamento, eu trouxe uma coisa importante para vocês aí. De enquanto aqui tá ok, né, pessoal? Quem tiver dúvida, quem quiser alguma recomendação, fala comigo. Tem muitos livros bons que contam histórias, né? Eu já ministrei, inclusive, eu não sei se está no YouTube, depois eu vou conferir. Eu dei um curso só das viagens do apóstolo Paulo. Assim que terminar, né, a luz da palavra do Novo Testamento, que é menor que o Velho Testamento, embora tenha muito mais trabalho, eu vou tentar fazer alguma coisa assim também. Embora, como nós vamos ver na ordem cronológica, acho que vai ficar até mais fácil entender a história da viagem dele aí, tá bom? Então nós vamos navegar um pouquinho nisso tudo aí. Então, esse ano tem muita coisa para a gente ver. E eu quero que você fique ligadinho com a gente até o final. Perdeu a aula da segunda? Vê na terça, vai ficar lá gravado, vê, compartilha com outras pessoas, chama para estar online. Eu não consigo responder todo mundo online, que eu me comprometo com vocês. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vai mandar lá, manda, pode até escrever lá se quiser, ou no nosso WhatsApp aí da igreja. E eu, na próxima segunda, se for dentro do contexto e der para me explicar, eu explico. Não dá? Aí eu chamo a pessoa e falo no particular com ela. Vamos ver, caso você foge muito de contexto, não vou atrapalhar o material. Tanto que hoje eu fiz questão de explicar cada detalhe, porque é o primeiro dia, né? Nós estamos começando hoje o Novo Testamento. Amém? Então só a leitura, nós vamos ver bastante leitura, mas de estudos que eu fui anotando é muita informação. Então, logicamente, aquilo que está explícito e é claro, eu não vou estar explicando para vocês, porque aí qualquer um vai ler. Outra coisa, se você quiser me acompanhar, pega a tua Bíblia lá, só que vai ser difícil para você me acompanhar, por quê? Se você for ficar acompanhando a tua Bíblia. Eu vou estar fazendo um resumo dos 4 livros, então o que eu sugiro para você? Pode até deixar a Bíblia de lado, lá se precisar uma leitura, se quiser fazer, mas que você tenha um caderno, vá anotando as informações. Eu aprendi, vocês não têm noção como que eu aprendi. O jeito que vocês estão aprendendo é maravilhoso. Eu aprendi fazendo desenho no caderno das 12 tribos, da separação das 12 tribos. Foi assim que eu aprendi. Eu comecei fazendo o desenho da Mesopotâmia no caderno. Eu devo ter folhas guardadas disso tudo. Comecei assim, gente. Então, mas a gente precisa o quê? Precisa começar. Eu queria tanto saber, bispo. Vai saber, nós precisamos dar um pontapé inicial. Então, dá um pontapé inicial, vem conhecer. Aquilo que você puder intercalar, pega 2 dias da semana. Eu sabe o que você faria? Se você puder, claro, evidente. Eu vou fazer segunda-feira com a gente aqui online, mas eu vou ver num capítulo do Velho Testamento, no meio da semana. Pega um dia do... Semana começa lá de Gênesis. Você vai ver que mesmo você conhecendo a história, que parece simples e fácil, não é. Você vai ver que tem muita revelação. A cronologia que eu trouxe informação lá de Jacó, de Abraão, de Isaac. Olha, você vai ver que interessante. Então volta lá, vai vendo devagarzinho. Lá é fácil, tá bem mastigadinho, bem tranquilo. Acho até que vai ser mais fácil do que o Novo Testamento para assimilar. Então vai lá e vai vendo aos pouquinhos com a gente, tá bom? Quem tiver dúvida, então coloca aí. E eu na próxima segunda-feira, dependendo do material nas próximas, eu vou trazendo a dúvida para vocês, tá bom? Então só lembrando, os evangelhos de Marcos, né, aí Mateus, Marcos, Lucas e João são sinóticos, né, ou seja, foram escritos, né, tem o mesmo conjunto de informações, porém descritos de formas diferentes. Então isso a gente não pode esquecer. São os 4 livros falando do mesmo assunto, lembrando que, por exemplo, pega o livro de João, às vezes ele tem muitas coisas que estão lá e não estão nos demais. Aí nós temos aqueles que foram apóstolos, outros que não foram apóstolos, aqueles que andaram e aqueles que não andaram. Olha um detalhe que muita gente não sabe, que isso, né, logicamente, depois de muito estudo, que os judeus, sempre que eu vou trazer para vocês, e quando eu falo de estudo, são especialistas, doutos, né, de toda a teologia, o que eles falam é o seguinte, que o livro que Marcos foi o livro que primeiro foi escrito. Então, você imaginar, era para ser o quê? Mateus, né? Mateus escreveu o primeiro livro e depois, né, porque ele caminhou com Cristo, e não foi. Né? Foi Marcos. Marcos caminhou muito mais com quem? Com o apóstolo João, né? Lá na frente com Paulo, então tem toda uma outra... Mas foi escrito o primeiro livro de Marcos, né, dos evangelhos, foi o primeiro a ser escrito, e que Mateus, Lucas usaram justamente Marcos como referência. Então, o que eu também imagino aqui, pessoal? Logicamente, você imagina o outro foi escrevendo o livro, mas que algumas coisas não estavam fresquinhas na memória.
Então você vai ver que às vezes é contada essa história diferente, por quê? Primeiro o olhar de quem escreveu, de quem falou, né, está ditando a história, de quem viveu é diferente. E às vezes o que acontece? O cara esquece de alguma coisa. Então, muito se aproveitou da história que quando Marcos foi, né, escreveu. O Evangelho de João, por outro lado, possui muito menos detalhes sinóticos, ou seja, ele tem muito menos do que os outros 3 livros. Porém, ele tem informações diferentes. Todos os 4 evangelhos mencionam João Batista como um precursor de Jesus, ou seja, todos eles são unânimes em falar com relação a João Batista. Nós vamos ver informações importantes também que de genealogia, um fala, o outro não fala de genealogia, um conta de um jeito, outro conta de outro. Então, mas João vai dar alguns detalhes importantes falando da ressurreição e crucificação. Então vamos lá. Em João, olhando a narrativa lá de Gênesis, que fala da criação, começa com a criação do universo e prossegue até a criação do homem. Ou seja, um relato, e João relembra a criação lá do mundo. Só que aqui, João está enfatizando o quê? O verbo, né? Bom, lógico que quando a gente fala da criação, a gente fala do poder da palavra. E João começa a falar, João começa a descrever, dizendo como se o universo material já existisse, e o verbo também. Então João vai relatando o primeiro capítulo falando sobre isso. E que a palavra já existia antes de tudo, e é que esse conceito, né, é o conceito que João tinha fazendo relação ao Velho Testamento, tá? O verbo aqui é a expressão da manifestação de Deus. Então ele fala, a forma como ele coloca, se quando Jesus, né, quando Deus fosse criar o mundo, já existisse, né, o verbo já existisse aqui, a existência de Jesus, ou já soubesse, né, lógico, já sabia, Deus já sabia de tudo isso, sem dúvida alguma, né? João faz uma referência a Jesus e por isso o Evangelho começa com a ideia de que Jesus, que é o verbo, é a maior manifestação de Deus, né, ao homem, que já existiu no universo e até mesmo na própria criação. Então ele fala, trazendo isso lá para Gênesis do capítulo 1. No capítulo 1, versículo 4, vemos que não está escrito que a vida foi criada, mas que ela já existia em Cristo. Então ele fala que ela já existia sim, mas em Cristo, e não que ela havia sido criada. Então a diferença, comparando-se com o Velho Testamento. E você vai ver que o livro começa já com essa informação diferente, é o livro de João. Então cronologicamente começa a história aqui. Então o homem depende de Deus para viver. A nossa existência física e espiritual depende de Deus. Isso, né, aqui João relata, contando para o povo. Naquela época não era nada, né, de se espantar para nós, somente no dia de hoje, sabendo que tudo vem de Deus, depende de Deus, né? A existência física e espiritual depende de Deus. Mas que o filho, por outro lado, em si mesmo, tem a vida e por toda a eternidade. A vida de Jesus Cristo também é luz para os homens. Por quê? Essa figura de linguagem faz com relação ao que é o conceito da revelação, que Jesus veio para trazer a luz ao mundo. Trazer o quê? Uma luz espiritual. Por isso que João fala exatamente aqui. João Batista, ele fala que foi um homem, né, que foi enviado por Deus, né, ou seja, enviado antes de Jesus, né, que seria a luz, e que ele veio para testificar a luz. Tanto que ele fala que ele veio antes para falar sobre o Messias. Quem está na Hebron acompanhou muito falando de João Batista, mas nós vamos repetir um pouco, porque a luz da palavra nem todo mundo é da Hebron, nem todo mundo assistiu, mas falamos muito de João Batista, e nós vamos voltar a falar porque a história começa ali com João Batista. Então o apóstolo João fala um pouco sobre isso. O povo precisava conhecer o significado também de receber Jesus de bom grado, ou seja, mas que isso a gente sabe que ao invés de receber ele de bom grado, o povo não recebeu dessa forma, pelo contrário, né? A aceitação e a rejeição do Messias são temas que parecem muito difíceis, né? E aparecem inclusive em todo o Evangelho de João. Por quê? Vai mostrar o quanto foi difícil, né? Embora ele veio para trazer a luz, né? Veio para nos salvar de todo o pecado, você vê que a aceitação dele, não só pelo povo
gentil, ou até mesmo pelos fariseus e tudo mais, pelo povo de Deus, foi muito difícil. Então, os estrangeiros, tanto estrangeiro como o povo de Deus, foi mais difícil ainda aceitar, né? Aqui João, né, no livro de João, ele deixa claro que Jesus é o verbo, vida e a luz. Ou seja, que Cristo é o Filho de Deus. Logicamente que não paira dúvida sobre isso, né? Depois ele fala que os quais era necessário que o sangue, e que nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, que o nascimento é obra feita de quem? Única e exclusivamente por Deus. E que o dom que recebemos gratuitamente, e não a recompensa pelos nossos esforços. Aqui João está falando que, né, que nós recebemos esse dom maravilhoso, e que não é da graça, e sim porque, aliás, não é por esforço nosso pessoal, mas sim da graça de Deus. E aí, quando a gente fala do pecado, da salvação, né, logicamente hoje nós somos salvos, né, o Senhor nos perdoa de todo o pecado pela graça e não por mérito. Não é porque eu fiz por merecer, ou as pessoas não são salvas por merecimento, são salvas pela graça, mas não por merecimento. Então, onde João fala sobre isso também. Depois João Batista dá testemunho dizendo que aquele que vem depois dele, por nascimento, né, é antes dele, não por nascimento, mas é antes dele. Por que ele fala isso? Porque logicamente todo mundo sabe que João Batista nasceu antes de Jesus. É maior que ele, mas não por nascimento. Mas aí nós temos uma outra passagem onde o Senhor fala que não tem ninguém maior do que, né, nascido por mulher, senão João Batista. Porém, não se comparava a Jesus, se comparando a rei, né? Isso é evidente. Então ele coloca muito bem a mensagem específica de que Deus havia designado ele para pregar, e que ele não se desviou. Então João começa a contar a história de que veio João Batista. João Batista veio para pregar, falar sobre o Messias, que ele não se desviou disso, pelo contrário, fez, né, levou a mensagem, e nós vamos ver ao decorrer da história que ele levou com excelência. Lembrando da história como foi do nascimento de João Batista, nós vamos ver já já. Em todo o Novo Testamento, a graça é o favor de Deus concedido ao homem pecador, independente de suas obras ou sentimentos, como eu falei. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então lembra? Morreu na cruz e por isso levou, né, nos limpou de todo o pecado. Ele foi o Cordeiro vivo, a oferta viva, entregue por conta de todos os nossos pecados. Estão lembrados disso? Pois bem. João não estava desmerecendo a lei, tá, pessoal? A lei de Moisés, pelo contrário, né, a lei e a graça eram antagônicas, ou seja, contrárias ou até mesmo adversas no Antigo Testamento. Mas ele não veio para falar contra, né, a lei, ou seja, não é porque eu sou salvo pela graça que eu não vou preservar a lei. Os judeus, por exemplo, eles andam, né, depois eu vou explicar para vocês numa outra aula. Ele anda com aquilo amarrado, né, e tem um simbolismo daquilo, e eles falam que representa 613 leis. Tem noção? Eles falam que aquilo representa 613 leis. Então tem o significado das cordinhas. Uma hora eu vou explicar para vocês, se vocês tiverem interesse aí numa aula que tiver de boa e sobrar tempo, eu vou contando a história para vocês, tá bom? Então, o que estava sob a lei do Antigo Testamento também era salvo pela graça, uma coisa que pouca gente sabe. Quando você lê, depois você vê lá em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, você vai ver que lá já dava o entendimento que nós seríamos salvos pela graça e não pela lei. E quando a gente passa a leitura lá, passa despercebido. Depois você lê lá, fala exatamente isso. Então, aqui ele já começa a explicar isso para você entender. Amém? Sendo assim, João não disse que a lei não começou com Moisés, e Jesus trouxe apenas a graça. Ele assinalou que em Cristo a graça e justiça, ou seja, a verdade, se manifestam como se fosse uma coisa só. E que embora a graça e a verdade fossem manifestadas por Deus, por meio da lei dada a Moisés, fosse abundante, a pessoa de Cristo era alcançada pela plenitude da revelação.
Então eu sei que o comecinho ali do livro de João não é fácil de entender, estou tentando trazer para vocês de uma forma mais sucinta, mas você vê que ele está falando muito o quê? Sobre Cristo, né, gente? Falando sobre Jesus e fazendo um comparativo lá com Gênesis. A realidade é essa, né? E Lucas, né, diz que ele mesmo, aí nós vamos começar no livro de Lucas, aí começa propriamente dito falando aí sobre que ele mesmo investigou, né? Lucas começa falando que ele mesmo investigou cuidadosamente, olha o que ele fala aqui, ele investigou cuidadosamente desde o começo, em vez de escrever um relato ordenado, assim diz, ao excelentíssimo, como ele diz, né, Teófilo, para que ele tenha certeza das coisas que lhe foram ensinadas. Então ele faz uma carta falando para Teófilo, né, quando ele começa a escrever, dizendo que ele fez um estudo cuidadoso, ou seja, ele não simplesmente saiu lá falando, né? Ou seja, ele foi buscar ali no livro de Marcos, como eu falei para vocês, que todos eles seriam se espelhados em Marcos para escrever, que Marcos seria o livro mais velho ali, né, dos 4, e que ambos foram todos buscar lá. E aí ele fala aqui, falando de excelentíssimo, que ele escreve a Teófilo, e vai contar da onde ele tirou, né? Ele começa a falar, olha, eu fui buscar, como eu fiz com vocês aqui no começo, falando de onde que vem a minha base, eu fui buscar estudos, eu fui estudar aqui e dali. É o que Lucas está falando aqui em outras palavras. Então ele deixa claro que ele não foi o primeiro a escrever um relato do ministério de Jesus, mas que ele investigou tópico a tópico, né? E o fez com cuidado. Não declarou saber tudo sobre Jesus, mas que escreveu foi fruto de estudo e de um tratamento apurado. Olha que interessante aqui, né? Você vê que Lucas começa a falar para Teófilo, olha, eu não escrevi tudo, não sei tudo, mas o que eu escrevi com excelência, fui buscar através de muito estudo. Olha como é interessante, eu nem lembrava disso aqui, porque isso aqui eu já estudei faz dias, né? E é exatamente o que eu falei para vocês, é fruto do que eu estudei, daquilo que está. Então ele fala sobre aquilo que ele viu, aquilo que ele testificou, foi buscar fonte, foi buscar informação para poder escrever. É provável, inclusive, que Teófilo fosse um gentil, considerado que muitos de Lucas, em Atos, tem ligação relacionada entre gentios e judeus, né? Os gentios são simpatizantes lá, né? Segue a doutrina meio, mais ou menos, né? Algumas coisas eles pegam do Pentateuco, né? Ou seja, os primeiros livros, e algumas coisas, doutrinas que eles estipulam lá. Então ele fala aqui dos gentios e dos judeus, tá bom? Em Atos 10 vocês vão ver alguma coisa sobre isso aí também. Ele não precisava apenas saber a verdade, mas a exatidão do que a igreja ensinava e também a necessidade que fosse reafirmado tudo aquilo. Ele não estava escrevendo à toa, tinha um propósito, e lógico, para que fosse divulgado para as igrejas. E Teófilo deve ter se perguntado o que ele, na condição de gentil, né, estava fazendo com o movimento que era originalmente judeu, especialmente quanto aos israelitas que estavam rejeitando a mensagem. Então, acho que aqui Teófilo se perguntava o porquê que estava sendo escrito e falado para ele, que era um gentil, sendo que os próprios judeus estavam recusando a mensagem. Volta lá, pessoal, vamos despertar. Lembra do detalhe, Jesus veio ministrar e os seus o recusaram. Você vê que ele foi falar com a mulher samaritana, sendo que quem primeiro ouvir ele eram os judeus, muito mais que os samaritanos. Por isso que eu falo para você entender o porquê do samaritano. Era muito mais os judeus do que os samaritanos. E aqui Teófilo está falando exatamente isso, porque para mim, está contando tudo isso para mim, sendo que os próprios judeus estão rejeitando a mensagem, porque os próprios rejeitaram a Cristo. Então Lucas já começa falando sobre isso. E Lucas então desejava garantir a Teófilo que Jesus de fato cumpriu a promessa ao Senhor, né, que seu ministério, especialmente sua ressurreição, mostram que Deus está por trás e que qualquer gentil pertence a esse movimento. Ou seja, o que ele está falando para Teófilo? Que qualquer um pertencia, qualquer um que se convertesse verdadeiramente, não só gentil, ou qualquer um outro que se arrependesse verdadeiramente e se convertesse, que seria salvo, que não era algo exclusivo dos judeus. É o que Lucas está falando aqui. Então ele escreve essa carta para Teófilo. Lógico que você vai ver em Atos, as igrejas que a gente vê lá em Apocalipse, né? Você vai ver que tudo aquilo precisava ensinar. Paulo passou boa parte do ministério dele que
ensinando os gentios. O apóstolo João, para quê? Para que ele se convertesse. Paulo não tinha fácil acesso em qualquer lugar, por quê? Tinha acesso a Roma pelo fato dele ser judeu, comprado um título. Mas por outro lado, era difícil receberem ele, por quê? Porque o povo era religioso. Então lembre-se desse detalhe. E aí começa, eu vou ministrar rapidinho, falando sobre o nascimento de João Batista, que é predito lá, né, em Lucas capítulo 1, no versículo 5 a 7. Eu vou ler 3 versículos só para a gente ilustrar aqui. Vamos lá. Que diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo de sacerdotes de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todo mandamento e preceito do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Bom, aqui, logicamente, o pessoal que está com a gente aí, viu, mês passado nós falamos sobre João Batista, aliás, estamos falando sobre João Batista na Hebron. E aqui a gente vê que, primeiro, aqui está falando de Herodes, aqui, no tempo de Herodes, esse Herodes aqui, Herodes o Grande. Esse Herodes aqui, pessoal, o que acontece? Ele era descendente de Esaú. Lembra de Esaú, irmão de Jacó? Ele era edomita, né? Ele era dos descendentes de Esaú. Então olha a história, apareceu. Quem precisa saber lá atrás da história, quem vem de qual origem, por que tudo isso? Se você for ver, você vai ver que Esaú, deu origem aqui a Herodes, que hoje está lá no palácio. Naquela época, nós estamos estudando aqui, estava no palácio. E era nesse tempo em que Zacarias oficiava no templo. E o que é importante a gente entender quando a gente pega essa história? 2 vezes por ano, Zacarias tinha a possibilidade, ele oficiava no templo e tinha a possibilidade de ser escolhido. Eu até brinquei no dia que eu estava ministrando sobre isso, porque eram 18 mil sacerdotes naquela época, a possibilidade de Zacarias entrar no Santo dos Santos era quase que impossível, era uma ou talvez 2, o camarada uma vida inteira. Por quê? Eram 18 mil sacerdotes, imagine, escolher justamente ele para oficiar. Pois ele foi escolhido naquele dia para oficiar lá dentro do templo. Então, justamente naquele dia, escolhe Zacarias. Lembrando que Zacarias, como fala aqui, tanto ele como a mulher dele, os dois eram retos diante do Senhor. Só que existia uma esterilidade e essa mulher era de avançada idade, Fala que os dois eram de avançada idade. Uma coisa que as pessoas esquecem quando faz essa leitura aqui, é que aqui nós temos um detalhe importante. Você vê que a esterilidade que havia no casal não era fruto de pecado, porque a própria Bíblia fala que os dois, primeiro, eles eram irrepreensíveis, os dois eram justos aos olhos de Deus. Então, quer dizer, não tinha pecado. O fruto de tudo isso não era fruto de pecado. A esterilidade que havia na vida deles não era fruto de pecado. Isso é muito importante. Muitas pessoas ministram essa passagem, lê essa passagem e esquecem esse detalhe. Por quê? Qual que é a pergunta que se ouve muito no Novo Testamento? Como os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou? Porque o cara nasceu cego, foi o pai, foi a mãe? Nós vamos ver isso. Quem pecou? Foi o pai, foi a mãe? Onde está o pecado deles? Então, aqui você já começa a ver o quê? Eu preciso ler no detalhe. Está muito claro, os dois eram justos, então, ou seja, não tinha pecado. Mas, logicamente, o Senhor escolhe quem Ele quer. Então, nós não podemos esquecer desse detalhe. Então, aqui o que acontece? Zacarias, então, foi um desses contemplados, para entrar lá. E na hora que ele entra, entra lá no incensário, na hora do incenso, que acontecia 2 vezes ao dia, tá, pessoal? Uma provavelmente na metade da manhã, na parte da manhã, e uma na metade da tarde. Eram 2 vezes que eles entravam lá. Então, dentro dessa possibilidade, era a hora que Zacarias entrou. E fala, inclusive, a palavra, fala que Zacarias entrou e ficou por um período lá dentro, e que gerou espanto quem estava lá de fora, porque o camarada entrou e não saía. Nada, ninguém ouvia a voz dele, ninguém ouvia nada. E cadê Zacarias, Cadê Zacarias que não sai de lá? Então, o temor, porque naquele momento aparece um anjo para falar com Zacarias. E o temor de Zacarias foi muito grande, porque acho que a última coisa que ele esperava
é que ele tivesse uma experiência desse jeito, né? Então, o temor dele diante da presença de Deus é muito grande, e ver, dar de cara com um mensageiro era muito comum nas escrituras, né? Como a gente viu aqui com Zacarias, né? E aí o anjo fala para ele: a tua oração foi ouvida, né? Na verdade, Deus começa com um processo que responde aos dois pedidos de uma só vez. Primeiro, que era um dos pedidos de Zacarias, era o quê? Muito provavelmente pela esterilidade da mulher dele. E o outro pedido, embora aqui talvez não, depois já de avançada idade, talvez não pedisse mais, era o quê? Era uma salvação do povo de Israel. Ele estava vendo toda a contaminação, estava vendo como o povo, né, era oprimido, e precisava vir um resgatador, precisava vir alguém que, né, a vinda do Messias tão esperado. Então, ele logicamente estava pedindo muito mais para isso, para a restauração de Israel, né, sair dessa situação. E o anjo aparece então para ele e fala com ele aí, cheio de Espírito Santo, tomado ali, cheio de Espírito Santo naquele momento, e fala que a mulher dele no ventre teria já um filho, ou seja, quebraria uma esterilidade. E aqui é interessante porque Zacarias parece que esqueceu daquilo que Sara e Abraão viveram. Ele duvida, né? Mas como que pode uma mulher, né? Quer dizer, ele praticamente esqueceu do que o Senhor tinha feito com Abraão, com Sara. Passou pela mesma situação. E aí o que acontece? O anjo fala para ele: bom, primeiro, fala para ele, ó, ela vai ter no ventre uma criança. Segundo, essa criança não vai beber bebida forte, não vai se misturar, né, com o pecado, com nada disso. E isso, não sei se vocês vão lembrar, é semelhante ao que foi feito com Sansão, que era nazireu. Lembra quando a mãe de Sansão, antes de ganhar filho, o anjo falou o quê? Que ela ia ter um filho, que iria ser nazireu, não podia passar navalha na cabeça dele, não ia se misturar, não ia beber bebida forte, ia levar uma vida completamente regada. Exatamente a mesma coisa que fala aqui, com João Batista. Então fala, só que aqui falando para quem? Falando para Zacarias. A missão do profeta João Batista foi preparar Israel para a vinda do Messias. E logicamente, aqui ele fala, hoje fala para ele que ele iria diante dele o Espírito, né, como se fosse uma virtude de Elias. Mas por que isso? Essa descrição faz lembrar Malaquias 3, pois João era o precursor do Messias. E o ministério de João Batista possui um paralelo entre ele e Elias, que muitos falavam, inclusive, que seria ele tal Elias. Você vai ver, fala na Bíblia, e que em alguns momentos perguntavam se ele não seria o Elias, né, que estava vindo lá. Pois ambos os profetas chamaram Israel ao arrependimento. Então o profeta Elias pediu para que o povo de Israel se arrependesse, lá em 1 Reis 17, e aqui João Batista ia fazer a mesma coisa. E que João Batista deveria então preparar o caminho para Cristo, um povo arrependido, convertido, justo e sincero, a fim de cumprir o propósito especial do Senhor. Mas quando Zacarias pergunta como saberia sobre tudo isso, ele mostra uma falta de fé aqui, quando ele pergunta: mas como que eu vou saber? Como? Porque hoje, com essa descrição, veja que eu estou lendo para vocês aqui algumas descrições de uma forma mais sucinta, né, do que elas está escrito, para você entender. Mas falar aquilo que o anjo estava falando para ele do que aconteceria com o filho, e inclusive se chamaria João Batista. E aí o que acontece? Ele fala assim: mas pintou uma dúvida aqui. O que? Uma falta de fé. O que é doído aqui nessa passagem, pessoal? Logicamente, João Batista, Zacarias aqui estava diante do anjo. Diante do anjo. E gerar uma dúvida. Que ele poderia falar: eu vou fazer como aqui, assim, sei lá. Tinha uma forma diferente de falar com o anjo. Mas não, ele mostra o quê? Uma falta de fé. Ainda mais sabendo que ele oficiava na casa do Senhor, sabia da história de Abraão e Sara, quer dizer, não podia ter dado uma informação dessa, né? Então, o que aconteceu? Ainda mais diante do anjo. Então, a fim de que as palavras do anjo tornassem realidade, seria necessário que Deus agisse sobre o processo natural de envelhecimento de Zacarias e que corrigisse também a infertilidade do útero de Isabel. Para que ele se lembrasse, né, de uma situação similar, como ele não se lembrou, o anjo então fez com que ele ficasse mudo até o nascimento da criança. Um sinal foi a oportunidade para refletir. Logicamente, nesse período de gestação de Isabel, era um período para ele refletir sobre a fé dele. Por quê? Porque duvidou.
Então o anjo Gabriel falou, bom, agora você vai ficar mudo até o nascimento da criança. Então, o que aconteceu? Isso o povo no templo esperava ansiosamente lá de fora, a bênção do sacerdote, que aparece lá em Números capítulo 6, fala que eles saíam e davam uma bênção, né? O término da oferta ocorria apenas quando o sacerdote saía do lugar, mas ele saiu e não conseguia falar, fazia apenas sinais. Então, o que está acontecendo? A oferta, entrar no templo, só acabava a missão dele quando ele saía e falava com o povo. Então pensa que estava todo o povo lá de fora, ele teve aquela experiência maravilhosa com o anjo, saiu e não conseguia falar nada para ninguém, todo mundo olhava para ele, e aí ele gesticulando, olha a situação dele, né? Imagina, todo mundo curioso para saber, porque você entrou, demorou, o que aconteceu? Talvez a angústia maior para saber o porquê da demora, se ainda mais ele explicasse o que aconteceu com ele, que o anjo tinha aparecido para ele. Então era realmente algo onde o povo ficou desesperado e ele fazendo sinais. Então o motivo pelo qual Isabel se ocultou não fica claro, né? Fala que ela se ocultou em sua casa, né? Ausentada em casa por um período. Não, a Bíblia não fala, né? A sugestão mais aceita é que ela se retirou para louvar ao Senhor, para louvar a Deus. Olhando para essa mulher, que ambos eram justos diante de Deus, ele oficiava na casa do Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma, eu creio que essa mulher realmente se guardou por um período para glorificar a Deus. Você já imaginou? Mulher depois de mais de 60 anos de idade, já avançada idade, recebe um presente desse, uma quebra de esterilidade, um filho, um homem ainda, o que era muito esperado naquela época. Você imagina o que significava isso para ela? Então muito provavelmente eu acredito que ela realmente se separou para glorificar a Deus por tudo que Deus tinha feito, né? E ali preparar, né, para a chegada de uma criança que era tão especial assim. No antigo Israel, a infertilidade era visto como opróbrio, ou seja, humilhação, e o fato de uma mulher estéril engravidar indicava a graça de Deus. Então você vê o quanto que foi aí para ela tudo isso. Então aqui acontece, estamos falando da gestação ainda aqui de quem? De João Batista. Ela se separou, parou, foi buscar, foi adorar, enquanto isso vai acontecer algumas coisas. Então, cronologicamente, para um pouquinho da história, a gente não vai falar do nascimento de João Batista, porque lembre-se que eu estou contando a história cronologicamente falando. O que vai acontecer agora? Agora lembra que Maria vai até lá conversar com Isabel, lembre-se? Isso aí na segunda-feira que vem, nós vamos ver esse pedaço aí, onde, continuando a história, mas começa a falar sobre o nascimento de Jesus, ou seja, ainda não nasceu, mas vai começar a contar a história. Então lembre-se que eu estou dando uma pincelada aí, falando o que? Na semana que vem, que ela vai conversar com Isabel. Lembra que o anjo manda ela ir para lá, ó, vai lá ter com a tua prima que já está grávida, ou seja, já quebrou a esterilidade aí, ela vai para lá. Então tudo isso nós vamos ver na próxima segunda-feira. Hoje, pessoal, logicamente primeiro dia, contei bastante história para vocês, né, de como estudar. O primeiro capítulo de João ali eu sei que não é fácil, então vai ficar um pouco mais dinâmico aí, calma, eu vou ler, mas vai ficar mais fácil o entendimento. É que esse primeiro capítulo de João não é fácil mesmo. Por quê? Porque ele faz referência ao Velho Testamento, fala do verbo, então para quem tem, né, está um pouco mais aprofundado aí nas escrituras, mas eu acho que deu para entender do jeito que eu coloquei aí, tá bom? Se ainda assim não entendeu, sinta-se à vontade, não tem problema nenhum de explicar. Aliás, eu não me incomodo de explicar, eu expliquei a separação das tribos, pergunta para o apóstolo que acompanhou comigo. Como eu sabia que muita gente ia ter dificuldade, eu no dia que eu ministrei aquela aula, eu expliquei depois umas 2, 3 aulas para frente. Quando sobrava tempo, tinha 10 minutinhos para começar o capítulo novo, eu explicava novamente. Então, eu, no Velho Testamento, eu frisei muito isso, porque eu sabia que o povo ia precisar disso. Então, eu falei muito sobre isso. Então, a semana que vem, na segunda-feira que vem, vai ser um pouco mais tranquilo, não tem muita introdução, e a gente já vai entrando e vai começar a falar do nascimento de Jesus e aí vamos embora. Tá bom, pessoal? Então, hoje foi um pouco mais aí, mas eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, né, que estiveram comigo, aos que estão aqui presentes, para você que está em casa, né, que está vendo comigo online, para você que vai ver na retransmissão, é muito importante, né? O que eu queria pedir para vocês, o nosso canal do YouTube, nós não temos ainda um número grande de pessoas que seguem.
Queria para você o carinho de você dar um like lá no nosso canal, colocar para seguir. Toda vez que entrar um material novo, tá lá. Outra coisa importante, todo o material da Hebron está separado por pasta. Então não está difícil achar. Ah, bispo, o que me interessa é a luz da palavra. Então você vai lá, a luz da palavra, vai estar lá separadinho, Velho Testamento, eu posso colocar o Velho Testamento, Novo Testamento. A mesma coisa o alimento. Eu quero ver também o alimento diário, está lá. Quero ver o Floresça, quero ver o que você quiser ver, está lá separado por pasta. O culto de domingo da família está separado por pasta. Então tudo está separado, tá bom? Então veja aí como você vai, mas eu queria pedir para você o carinho de você dar um like lá, se inscrever no nosso canal e curtir, né, a nossa página, para que a gente possa ter o maior número aí. E venha, quem sabe, né, ter fortalecer o canal, né, fortalecer o canal, e a gente vai ter uma remuneração que possa ajudar a muito mais para vocês aí, com certeza. Tá bom, pessoal? Amo vocês em Cristo Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma noite tranquila, extraordinária, debaixo do poder, no Senhor, autoridade da Igreja de Jesus Cristo. Tenha uma noite extraordinária. E queria pedir para vocês que fiquem atentos, porque a Hebron não para, esse é o livro da palavra. Quarta-feira começa propósito, 3 dias de propósito importante, né? Então, independente do propósito, não sei quando você vai ver a nossa transmissão, mas tem relógio de oração, tem propósito da família, propósito de salmo, propósito de cura interior, então sempre tem atividade na Hebron. Então eu não vou explicar especificamente porque essa semana, porque não sei quando você vai ver esse vídeo, mas nós temos vários propósitos aí da Hebron. O mês inteiro tem atividade. E a última semana na Hebron é a semana do avanço. Então, em nome de Jesus, venha participar aí. O que você tiver de dúvida, chama a gente no 11 97013 8161, né, que é o telefone da Hebron. Ou se você não conseguir, lembre-se, às vezes não dá para responder na hora, vai responder depois, você para e responde você. Ou coloca no canal, pela página, enfim, e a gente vai respondendo vocês aí, tá bom? Um beijo grande, amo vocês, Cristo Jesus, fica na paz do Senhor, que Deus abençoe.